Visão Técnica está de volta. Bom, agora nós vamos analisar as ações que vocês pediram no Facebook através da hashtag Visão Técnica. Bom, vamos lá, Wagner? Vamos lá. Ó, temos aqui pedido do Eduardo Adrial, Raia Drogasil e Cielo. Perfeito. São duas empresas de excelentes fundamentos. A Raia Drogasil fez um topo duplo aqui em 44,40, 44,44, até um número interessante ali. E ela está fazendo um movimento agora, um movimento lateral com viés de baixa. Se ela perder esse fundo aqui na região de 39,83, ela busca aqui 38,50, que foi o topo anterior. Eu acho que para quem tem o papel, você tem duas alternativas. Ou você entende que o papel é para longo prazo e mantém, ou você protege com mini contratos de índice futuro, fazendo a venda. E para acionar um stop, assim, realmente, para quem é mais arisco, tem aquela mentalidade de trader, se fechar algum dia abaixo desse fundo 39,83, aciona. Você pode fazer o stop no fechamento e tal. E agora a perda de 38,50, por que ela é importante que o investidor fique atento? Porque se perder 38,50, ela busca 35,32 ou até essa região de gap aqui. Então, de repente, ou você protege com mini contrato, ou você já estopa na perda de 39,83 e principalmente 38,50, que ela teria um espaço grande para cair. Então ela está em tendência de alta ainda, mas se você de repente tem condições de proteger a operação, fazer um giro melhor, é o mais indicado. Nesse momento o viés está um viés um pouco mais negativo, né? Só que enquanto acima de 39,83 ela não preocupa. E vamos olhar a Cielo agora? Cielo é uma empresa que sofreu indiretamente por essas variáveis que afetaram o setor de bancos que a gente citou anteriormente. Ela sofreu menos, mas ela é afetada também por aquelas variáveis que a gente comentou. Ela perdeu aqui um suporte importante na região de 43,28 e ela está buscando aqui essa região de 39,60 a 39,30. A semana foi praticamente toda de baixa. É uma ação que eu penso o seguinte: se ela perder essa região de 39,30, tem que sair. Porque apesar de ser uma boa empresa, você teria condições de comprar mais barato depois. Ela não tem um suporte tão forte na perda de 39,30. Mas se ela rompe, por exemplo, a máxima de quinta-feira em 41,75, vale compra porque ela pode se inclinar para cima. Você fala, poxa, mas o viés da bolsa é de baixa. Mas principalmente os fundos e grandes investidores, eles elegem 4, 5, 6 empresas, eles vão às compras, principalmente aquelas de melhor fundamentos. E essa semana ela teve a sua perspectiva mantida e seu rating mantido e a perspectiva como estável. Então isso chama atenção positivamente, é uma ação que de repente pode ser uma ação conservadora e de maior segurança no momento de aversão. Lembrando aí que a Moody's veio e cortou o rating de 12 bancos, BMF, passou aí a faca. Passou a faca e da Cielo manteve. Então destaca, né, de alguma forma. Isso mesmo. Bom, vamos passar aqui para o próximo pedido. Luiz Fernando Mendes Martins pedindo Klabin. Klabin. Provavelmente a 11, né, que é a mais líquida. Então, as ações, vale salientar o seguinte: ações de exportação de celulose, todas elas estão bem. Suzano, Fibre, aqui eu particularmente tenho na carteira, e a Klabin. Então, assim, para essas empresas, a tendência de longo, médio e curto prazo são de altas. Então, não tem nenhum sinal mais forte de queda, né? A ação ela corrige, mas ela vem geralmente até a média móvel, até um topo anterior, como foi o caso aqui, ó. Ela veio até esse topo na região de R$20,10 e ela volta a subir. Então, com o dólar, mesmo ele caindo pontualmente, e com esse mercado de celulose ainda aquecido, essas ações todas, elas têm tendência de alta. Então não tem nenhuma mudança de rota. Eu vou mostrar rapidamente aqui, por exemplo, a ação da Fibre, ó, que é um par da Klabin, não tem nenhuma indicação de venda, de uma venda descoberta, ou uma realização de lucro nessas empresas. Ó, Fibria, você olha aqui SUSB 5 também, então é um setor que mesmo estando no mercado de venda, no mercado dominado pelos ursos, aí, pelos vendedores, você vê que são ações que estão em tendência primária, secundária e terciária de alta. Então, para quem tem, pode manter com tranquilidade, pelo menos por enquanto. E lembrando que o dólar pode estar congestionado agora no curto prazo, mas tanto na análise técnica quanto projeções aí de economistas apontam o dólar mais com tendência de alta, né? Exatamente. Então elas mantêm, você vê que os balanços vieram acima das expectativas e o dólar beneficia altamente essas empresas, né? Então
São empresas aí que estão em alta de médio, longo e curto prazo. Bom, vamos passar para o próximo? Vamos sim. O Alexandre Pelizer fez vários pedidos aqui. Vamos dar uma olhada em lojas Renner e JBS? Vamos. Você vê que o varejo em geral, ele sofre por uma situação econômica um pouco adversa e também por causa dos juros, né? Juros em alta, menos crédito e tal. E a Renner, ela foi uma exceção. Ela subiu muito, porém tem um detalhe. Quando você tem um gap aberto, um gap desse tamanho, e a ação começa a andar na direção do gap, é muito difícil de segurar a venda. Então, ela fez um topo, fundo topo, pivô de baixa, na perda de R$ 103,50, e ela tem um gap para fechar aqui na região de R$ 96,00. Então, é bem provável, ela fez uma mínima aqui em 97, é provável que ela desça pelo menos até fechar o gap. Se ao fechar o gap ela continuar em queda, aí a ação realmente entrou numa tendência de baixa, né? Então, de repente, para quem está no lucro, vale a pena realizar uma parte. Mesmo porque ela tem um outro gap aberto aqui também em fevereiro, então tem que ficar de olho. Nesse momento você vê claramente que ela tem um topo duplo aqui e que as médias estão inclinadas para baixo e nós temos um pivô de baixa. Então, como a ação subiu muito, ela acaba sendo alvo de vendedores, de especulação, e até os próprios fundamentos do varejo como um todo, nesse momento eles não contribuem. Com os gaps abertos, para quem está comprado, eu realizaria pelo menos parte do lucro aí. Bom, vamos olhar a próxima, JBS? Vamos lá. Eu particularmente tenho na minha carteira um par da JBS que eu acho menos volátil, menos suscetível às variáveis mais sensíveis, que é a BIF3, mas eu considero a JBS uma ótima empresa também. Ela fez uma espécie de ombro, cabeça, ombro aqui meio torto, mas a perda dessa região de 15,26, nunca mais ela se firmou em alta, ela testa essa região como resistência, ela bate e volta. Então, nesse momento, é uma ação que não está com um gráfico muito claro. Eu operaria, por exemplo, eu trocaria, se eu tivesse uma posição de JBS, por BIF3, que está um gráfico mais direcional que eu tenho na carteira, inclusive. Ó. Você vê que na BIF3 você tem um padrão de alta. Então o investidor ele quer se manter no setor, troca por BIF. Por quê? Você tem um ombro, cabeça a ombro invertido. O rompimento dessa região, que deve acontecer aqui na região de 11,60, 11,70, faz o papel ter um amplo espaço para subir até R$ 14,00. Então considero, voltando na JBS, um bom papel, mas se você não quer ficar fora do setor, que eu não ficaria também, eu trocaria por BIF3. Ela está numa situação indefinida, ela rompe os 15,20, 15,30, volta. Ela perde, ela volta. Ela está realmente funcionando ao redor desse patamar no movimento lateral. Como eu gosto de gráfico mais direcional, eu trocaria por BIF3. Essa é a análise. Legal. Bom, vamos passar aqui para o próximo. Idean Alves pedindo Croton. Croton. O setor educacional sempre em alta, né, e volátil também, a Croton, a Estácio. Então, qual que é a leitura aqui para a Croton? Ela é uma ação que ela respeita, apesar de toda essa volatilidade, ela respeita muito os gráficos. Ela tem um fundo importante na região de 10,5. Você vê que ela bateu nessa região por 2 vezes, na quinta e hoje. Isso daqui chama pinça de topo. É muito provável que ela volte a cair e venha para a região de 9,13. Onde ela tem esse fundo aqui de março, ela tem um gap aberto. Ó. Você vê que a máxima desse dia foi 9,13, ela deve voltar aqui para a região de 9,13 para fechar esse gap. Se perder, ela volta para fechar esse outro aqui, que está na região de 8,84, ou até para testar esse fundo na região de 8,40. Mas é muito provável um teste aqui da região de 9,13. É um cenário muito improvável, mas se ela romper a região de 10,05, até eu entro na compra aqui. Por quê? Porque ela só vai ter parado em R$ 12,00, 12,10, que é esse antigo topo. Então, é uma ação fácil de operar para a semana que vem. Ela deve cair até a região de 9,13 ou até um pouco mais. Você pode abrir uma venda. Se ela romper a região aqui de R$ 10,00, 10,05, você vira para compra e carrega a ação até 12,10. Então, um trade fácil, ação fácil de operar para a semana que vem. Bom, e saindo um pouco dos gráficos, lembrando que esse respiro dela aí também foi balanço que ela divulgou e acabou animando um pouco o mercado, né? Foi balanço. Temporada de balanços acaba impactando bastante movimentos pontuais aí. Movimentos pontuais. Eu vou até colocar um gráfico de volume aqui. Você vê que no pós-balanço o volume aumenta. Hoje já diminuiu.
Então você vê que foi uma euforia, depois o mercado freia. Então é muito comum na temporada de balanço ter esses movimentos abruptos para cima ou para baixo, depois o mercado costuma normalizar e respira e reflete. Mas é uma ação fácil de operar para a semana que vem, tanto para o investidor quanto para o trader. O investidor tem condições de carregar uma compra excelente se ela romper esse ponto improvável, ou de fazer uma venda tranquila, é um papel que tem para alugar, na busca do fechamento dos gaps ou do fundo anterior em 11,40. Papel fácil de operar para a próxima semana. Bom, vamos passar para o próximo. Rodrigo Meirelles pedindo PK4, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. É uma ação que esteve aí nos holofotes, né? Uma ação que caiu muito e é considerada uma empresa boa, aquela coisa toda, mas é muito difícil você julgar os gráficos as empresas dessa forma. Por isso que a gente tem o gráfico para poder ter uma leitura racional. Qual que é a leitura rápida aqui da PK4 no gráfico semanal que eu vou colocar aqui? Eu já comentava sobre venda desse papel há um bom tempo. Ela formou uma região aqui de topos, né? E formou um pivô de baixa na perda desse patamar aqui de R$ 87,00, né? Fundo, topo, fundo, perdeu o patamar. E ela tinha um forte suporte nessa região aqui de 86,80 e ela perdeu. Então o que ela fez? Ela veio buscar suporte, só que ela passa direto pelos suportes. E o que ela tinha feito? Algumas semanas atrás, ela tinha feito aqui um fundo em 66,20, nessa região aqui. Só que o que ela fez? Ela respirou e perdeu esse ponto de novo. Então ela fez topo, fundo, topo. No momento que ela perde essa região de fundo, ela faz um pivô de baixa. Então é muito complicado você pensar em compras no papel com esse perfil, né? Então o pivô de baixa, o que ele é? Ele é um padrão realmente de venda, né? Então enquanto abaixo da região aqui, esse ponto aqui exato é 66,26, eu vou corrigir aqui no gráfico, né? Enquanto abaixo de 66,26, a ação está com pivô de baixa em andamento, médias cruzadas para baixo, ela deu uma pernada para baixo e ela estacionou. Esse movimento aqui pode ser entendido até como uma mastro-bandeira. A ação cai, ela estaciona com viés de alta, você vê que esse fundo aqui ele foi mais alto que o anterior, dando uma falsa impressão que a ação vai subir. Quando ela perde esse fundo, e principalmente o fundo mais baixo, ela começa a estopar os compradores mais recentes e tende a mergulhar. Então a perspectiva é negativa. Bom, vamos olhar o último papel agora. Já que a gente olhou Klabin, o Thomas Costa está pedindo Fibria. Vamos dar uma olhada no papel também? Fibria é uma ação que eu tenho em carteira, né? É uma ação que faz parte da minha carteira. A Fibria puxou de uma puxada de alta de janeiro até meados aqui de abril e ficou no movimento lateral. Quando essa máxima aqui no movimento lateral é rompida, você tende a projetar pelo menos parte dessa perna de alta a partir do rompimento. Quer dizer, está acima de máxima histórica, assim como Klabin e Suzano, pelo menos nesse momento é tendência de alta. Se ela fechar algum dia abaixo de 45,71, você vende, coloca o lucro no bolso e espera um melhor ponto de compra. Mas enquanto acima dos 45,71, ela tem um forte horizonte aí de alta pela frente. E a média móvel exponencial de 21 períodos está protegendo os 45,71. Então é difícil ver o papel abaixo desse patamar. Como é um ponto importante, se perder, você coloca o lucro no bolso, vende e espera uma próxima oportunidade. Bom, Wagner, só para fechar então o setor de papel e celulose, vamos olhar o papel da Suzano? Vamos olhar. SUSB 5. A SUSB 5 também fez um forte movimento, ela corrige de uma forma mais intensa. Mas como é que eu vejo a SUSB agora? Eu vou aproveitar para fazer um estudo aqui. Esse padrão chama-se BB abandonar de topo. Ele levou muitos investidores a fazerem uma venda violenta aqui na Suzano, porque é um padrão raro. O que acontece? Eu vejo a Suzano da seguinte forma. Eu vou fazer um estudo aqui de Fibonacci entre esse fundo e esse topo aqui. O que a gente enxerga aqui é um estudo didático para o investidor aprender. A empresa faz um fundo, um topo e um fundo. Olha que interessante, ela fez o fundo exatamente na média móvel exponencial de 21 períodos e na primeira retração de Fibonacci começou a reagir. Se ela continuar em alta, Paulo, e ela romper essa região aqui 19,93, que eu vou traçar aqui no gráfico, região de 16,90, 16,93 aqui, ela 19 e 16,93, aqui 16,89,
Quer dizer, ela rompendo, ela se firmando realmente acima desse patamar, de repente R$17 para quem é mais criterioso, ela tende a subir e estourar essa máxima aqui nos R$18. Aí o que ela faria? Um pivô de alta, fundo, topo, fundo. Se ela rompe essa máxima, ela faz um pivô de alta e teria um grande horizonte pela frente. Basta que ela se mantenha aqui acima de R$17 a semana que vem, é muito provável que ela vá até os 18 e rompa aqui a região de 18,10, 18,11 ali que a gente marcou. Então a tendência para essas empresas, elas, no momento, é uma tendência de alta clara ainda. Bom, Wagner, para encerrar, não quero te jogar em nenhuma fogueira, mas a gente falou de bastantes papéis que estão em tendência forte de queda. O que você colocaria aí como uma recomendação para a semana que vem, que poderia ser uma opção de compra aí para o investidor? Perfeito. Quando eu vim aqui na virada do trimestre, eu montei uma carteira que eu até passei para os investidores, o Thiago Salomão perguntou, ela foi passada para o pessoal na segunda e eu a mantenho. Essa carteira inclui Fibria, que a gente olhou aqui, passando rapidamente pelo gráfico. Eu, sendo bem claro, eu estou vendido já há algum tempo nos mini contratos de índice futuro e no BOVA11. Quais são as minhas compras? Fibria é um setor saudável e na esteira do dólar, é uma ação que estou comprado. BIF3 também, e devo acelerar na compra no rompimento de 11,70, devo dobrar minha posição na compra, que é a frigorífico Minerva, acho excelente, ombro, cabeção, ombro invertido, né? Você vê que picos de volume aqui na alta. Uma outra ação que eu estou comprado também é Embraer. Embraer é Embraer, né? Mesmo com esse gráfico lateral, para quem tem uma visão de médio e longo prazo, é uma opção. Ela, em geral, é beneficiada pelo dólar também, eu acho interessante, mas nesse momento Fibria e BIF3, elas estão mais convidativas. E tem uma ação que eu acho que vale compra também, que é a Hipermarcas. A Hipermarcas é um papel com ótimos fundamentos que está bastante depreciada. Então, só que ela ainda não acionou a compra. Se ela tiver algum candle de força compradora aqui, eu entendo que vale uma entrada nela também. Né? Qualquer candle de reversão, um martelo, alguma coisa com volume, vale a compra. Só que no caso de Embraer, é uma empresa mais por causa dos fundamentos da relação com o dólar e de uma projeção para médio prazo. Agora BIF3 e Fibra, elas estão em ponto de bala ali. Eu faço até um relatório semanal para a Infomoney no meu blog. Eu falei da Fibra já há 3 semanas atrás. Eu tinha falado da BIF3 também. Então sempre existem opções para você entrar no mercado, mesmo com o mercado em queda. Não são todas as ações que caem. Existem alguns setores, alguns papéis especificamente que ainda oferecem entrada na compra. Bom, Wagner, bom que você falou do seu blog no Infomoney também. Para quem está acompanhando, toda segunda-feira você solta um post no nosso site, né? Trazendo aí a análise semanal para o mercado, né? Isso, meu blog é na mira do trader e eu também tenho um relatório diário que o pessoal da Infomoney costuma mandar para alguns investidores que se cadastram. Depois na matéria, me parece que vai ter um link para quem quiser se cadastrar para receber o relatório. O relatório chama Cenário, ele faz um resumo do que aconteceu na Ásia, daquilo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e no mercado de commodities também, e uma análise gráfica do Ibovespa, falando de agenda, os balanços do dia, alguns fundamentos. Então depois vai ter o link aí, quem quiser receber é gratuito, basta se cadastrar, um cadastro rápido lá que o pessoal da Infomoney envia depois, né? E são relatórios que a gente faz no intuito de colaborar, tanto nas operações quanto na educação financeira, que é tão importante quanto o sucesso nas operações. Você se educar, evoluir e aprender diariamente. Fazendo um resumão de tudo que a gente falou, acho que a palavra-chave que definiria isso é que o Ibovespa está num ponto decisivo, o mercado está num ponto decisivo e semana que vem a gente vai ver para onde o mercado vai ditar o rumo, né? Exato, Paulo. O mercado está num ponto decisivo. Você tem no exterior alguns drivers importantes na China, que são a flexibilização da moeda e os indicadores chineses que são sempre precificados de imediato aqui no Brasil. Você tem a Grécia, que saiu dos holofotes, mas que está no foco da Europa, e tem a iminência dos juros norte-americanos. E aqui no Brasil ainda restam alguns balanços para a semana que vem que vão pesar, mas o maior driver, o maior market mover para o Ibovespa na semana que vem, sem dúvida nenhuma, é o cenário político, né? Então esse cenário político, ele é o grande driver, é o grande ponto que o investidor deve monitorar.
para até ter uma prévia do que vai acontecer com o nosso mercado. É muito difícil você ter uma reação com volume a ponto de reverter, com um cenário deteriorado que pode levar a um rebaixamento. Porém, se de repente você percebe uma união, de repente uma conciliação de ideias, poderia ser um driver para uma alta. Mas nesse momento, os fundamentos e os gráficos eles apontam claramente para baixo. Bom, Wagner, eu gostaria de agradecer a sua presença no Visão Técnica. Perfeito. Muito obrigada. Ficamos por aqui com mais um Visão Técnica. Até mais.